No coração do oeste africano, temos um país com a verdadeira alma do continente. Um exemplo de tolerância religiosa, hospitalidade e lindas paisagens. Seja muito bem-vindo à Costa do Marfim. Bom, pessoal, saindo de Lisboa, em Portugal, e fazendo uma parada em Casablanca, no Marrocos, voamos por muitas horas dentro do continente africano até chegar em Abidjan, a capital econômica do país e a maior cidade em população, mas não a capital política da Costa do Marfim. O processo de vistos foi facilitado nos últimos anos e hoje, através do sistema online, já é possível fazer o requerimento e o pagamento de maneira muito fácil. E depois é só retirar o documento diretamente no aeroporto depois da chegada. De noite vemos uma cidade muito movimentada que revela já a quantidade de pessoas que vive por aqui. Na África, os hotéis com padrão mais ocidental são caros para a realidade local, mas sempre há alguma opção que você pode encontrar na internet. Bom, pessoal, não costumo gravar vídeos quando eu chego num país extremamente cansado, quase 20 horas de deslocamento de Portugal até aqui na Costa do Marfim. Então, vou descansar agora nesta noite. No começo desse vídeo vocês puderam ver uma pequena introdução e logo mais pela manhã já começo a explorar a cidade de Abidjan, aqui na Costa do Marfim, um país muito interessante dentro da África e com tantas nuances que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, prestigie o cansado aqui e veja o vídeo a seguir. Pela manhã, o calor e a umidade já nos dão boas-vindas à África. Mas a vontade de explorar essa cidade vibrante é enorme. Sempre muito feliz de estar aqui, podendo mostrar tudo para vocês nessa comunidade. Durante meu tempo por lá, andei muito com os táxis de aplicativo, usados pelos locais. Eu te garanto que essa é a melhor opção, já que para os não africanos, negociar diretamente o preço com os motoristas é sempre um desafio e quase nunca conseguimos pagar o preço justo. Na Costa do Marfim há um aplicativo chamado Yango, que é o mais utilizado e o mais econômico. Mas já aviso que vocês devem se preparar para um trânsito intenso e também perder muito tempo nas estradas, já que há um número muito alto de carros por toda a cidade. Bom, pessoal, como vocês vão observar ao longo desse vídeo e dos próximos, o país é cheio de contrastes sociais. Existem bairros muito pobres e com muito lixo misturados com bairros mais novos e com edifícios importantes das diversas organizações africanas que são sediadas aqui. Infelizmente, os dados sociais são muito ruins dentro da Costa do Marfim e o IDH é bem baixo, o que coloca o país na posição 159. Muitas dessas dificuldades conseguem ser explicadas pelas últimas 3 décadas de grande instabilidade política e também guerras civis, algo que eu vou explicar para vocês com mais detalhe durante o próximo vídeo. Logo no início do dia parei no Museu Nacional, bem singelo e pequeno e infelizmente com muitas restrições no que se podia ser fotografado e filmado. Sobre a história pré-colonial não há muitos registros pela falta de relatos escritos, mas a gente sabe que as populações locais estiveram política e socialmente isoladas até os períodos mais recentes. Entre as principais etnias tínhamos os Krus no sudoeste e os Senufós no noroeste. Alguns reinos se formaram a partir do século XV com destaque aos Baolés, que eram competentes artistas. No século XV, exploradores portugueses chegaram no litoral e iniciaram o comércio de marfim e também o tráfico de escravizados. Alguns anos mais tarde, os franceses, também interessados nesses recursos encontrados por aqui, se estabeleceram na região até a construção de fortificações no século XIX.
Sobre o período colonial francês, falaremos com profundidade quando estiver em Grand Bassam, a antiga capital colonial francesa aqui na Costa do Marfim. E sejam todos muito bem-vindos a mais um país africano. Estamos hoje em Abidjan, na Costa do Marfim, ou na língua local, como eles gostam de chamar, Côte d'Ivoire, no francês. Vou contar hoje para vocês o perfil do país, mostrar esta que não é a capital oficial do país, mas é o centro econômico, financeiro, uma cidade vibrante de mais de 6 milhões de habitantes. Então me acompanhe aqui neste calor africano, nessa cidade de tantas cores e uma cultura vibrante. E como vocês podem ver nas imagens mostradas até agora, a Costa do Marfim, assim como outros países aqui do oeste africano, é um país muito desigual. Sendo essa uma capital financeira e que tem boas relações com todo mundo, nós vemos uma parte muito rica, muitas instituições internacionais, ao mesmo tempo em que há uma parte da cidade com muitas necessidades básicas e uma população vivendo em uma situação extremamente difícil. Durante esses dias aqui, vou tentar mostrar para vocês essa realidade e explicar de onde que isso vem, para que todos possamos ter uma noção um pouco melhor das diversas nuances do continente africano. Bom, e como eu sempre faço para vocês, vamos passar um pouco o perfil do país. A Costa do Marfim, assim chamada lá atrás, enquanto exploradores portugueses e franceses rondavam pela costa oeste africana, ficou assim chamada pela quantidade de marfim, a quantidade de dentes de elefante que eram comercializadas nessa região, algo que é extremamente ilegal nos dias de hoje por todas as leis de proteção ambiental. Mas é interessante pensar que nós tínhamos aqui um pouco mais para a esquerda, se nós olharmos no mapa, a costa dos grãos, né, a costa da pimenta, que é a Libéria mais ou menos. Daí temos a Costa do Marfim, ou Costa dos Dentes. Depois adiante, em Gana, temos a Costa do Ouro, né, Gold Coast, que assim ficou chamada. E por último, a Costa dos Escravos, assim era chamada Togo, Benin e a Nigéria. Realmente uma situação que eu vou explicar para vocês ao longo desta viagem, dessa nova série africana que se inicia hoje. E é muito comum aqui nessa região da África a água ser vendida em sacos plásticos assim. Em alguns países até o leite é vendido assim, acho que no Brasil também. Apesar de não ser tão comum você encontrar isso hoje em dia, mas aqui elas ficam geladas, as senhoras carregam isso na cabeça e vendem isso sempre para todos aqueles que tiverem sede nesse calor escaldante. Já tomei isso em outros países, mas aqui na Costa do Marfim é uma boa memória que estou na África. E se hoje o nome fosse colocado de maneira correta pela commodity mais vendida aqui, poderia chamar a Costa do Cacau, já que a Costa do Marfim é o país que mais produz cacau no mundo e exporta esta matéria-prima para os chocolates, achocolatados e derivados em todo o mundo, apesar também de ser um grande produtor de café. Vou falar mais sobre economia, sobre as questões sociais. E agora vamos mostrar para vocês outros aspectos da sociedade de Costa do Marfim, que é uma sociedade multirreligiosa, dividida praticamente entre muçulmanos e cristãos. Há um pouco de incongruências no que diz respeito a qual religião é maior, mas aqui estamos na Catedral de São Paulo. Essa é uma das mais bonitas, uma das maiores do país. E vou mostrar para vocês lá dentro e contar mais sobre esse aspecto também. A catedral foi idealizada pelo arquiteto italiano Aldo Spirito e serve atualmente como a Arquidiocese Católica de Abidjan. A sua construção foi iniciada em 1980 após a visita pastoral do Papa João Paulo II ao país. Em 1985 ela foi concluída com um custo estimado de 12 milhões de dólares. O seu interior é muito moderno e com vitrais coloridos que realçam e valorizam a cultura dos diversos povos que compõem a Costa do Marfim.
E o que chama a atenção desta igreja, além do estilo muito moderno dela, né, comparado com outras igrejas visitadas pelo mundo, até mesmo na África, por conta das questões coloniais, são os vitrais que evocam temas africanos recorrentes, a natureza africana. Então essa questão do cristianismo de tentar abraçar todos os povos. Até interessante você ver como em igrejas africanas ou até mesmo na Ásia você vai ver os santos ou até mesmo as pessoas que estão representadas nos vitrais ou nas imagens sacras com as características locais, sendo aqui na África muitas delas negras, sendo na Ásia aquelas um pouco mais com um olhar asiático e assim por diante. Algo muito interessante, vou tentar mostrar em detalhe para vocês também. E voltando ao perfil do país, a Costa do Marfim tem cerca de 29 milhões de habitantes, tem crescido rápido, já que a taxa de natalidade é alta. E do aspecto religioso, aproveitando que eu estou aqui na igreja, né, na maior igreja de Abidjan, aparentemente que a religião ela tem um aspecto importante na sociedade, mas aqui a tolerância é num nível bastante alto, assim como em outros países africanos. Então nós temos cerca de 42% de muçulmanos, 39% de cristãos. Alguns dados demográficos de outros institutos acabam invertendo, falam que os cristãos são maioria e os muçulmanos logo em seguida, mas o ponto é que é quase a mesma proporção, e os outros 20% aí, 18% que sobram são pessoas sem filiação religiosa e outras pessoas que se consideram animistas, que seguem as religiões tradicionais africanas. De qualquer maneira, a gente vê que é uma sociedade muito tolerante e esse aspecto religioso ele é deixado para cada uma das comunidades, cada uma das etnias, algo que eu vou falar também mais adiante. E interessante ver que essa região, por conta da região do Sahel, por conta da região do norte da África, teve a chegada do Islã através, obviamente, de todos aqueles grandes impérios muçulmanos que nós tínhamos aqui, e o cristianismo chegando tanto através da própria África quanto dos europeus que colonizaram essa região. Vale mencionar que o cristianismo não é uma religião de homens brancos, não é uma religião de europeus. Ela começou no Oriente Médio, se espalhou para a Europa e também para a África, para a Etiópia, para o Egito. Os coptas, as comunidades de cristãos mais antigas também ficam por lá, e depois obviamente fez seu caminho África adentro até mais ou menos essa região que eu tô também. Bom, tive que apelar por chapéuzinho por conta do calor, né? Mas só para dizer para vocês que Abidjan é uma cidade com mais de 6 milhões de habitantes. Alguns falam que pode ter até cerca de 1/3 de toda a população, 10 milhões se você for considerar a região metropolitana. E ela é dividida em vários bairros que são muito diferentes entre si na questão social e na própria questão cultural mesmo, como as pessoas se dividem entre os grupos étnicos, entre as religiões, entre aqueles bairros mais chiques. Eu estou agora aqui na região do Platô, que é o centro comercial, se assim podemos dizer. Tem de tudo, tem partes mais bonitas, partes mais feias, mas estou hospedado numa região densamente povoada e muito mais pobre, que chama Atekubé, que é do outro lado, para ver uma experiência local mesmo. Mas eu visito todos os cantos, andando por aqui. É uma cidade segura, sem grandes problemas até agora. Eu acho que muitos de vocês, assim como eu, escutou falar sobre a Costa do Marfim ainda quando pequeno, por conta do futebol, por conta do time da Costa do Marfim, os elefantes, assim chamados aqui, que tinham grandes talentos da bola, como o Yaya Touré, Gervinho e o grande Didier Drogba. Algo interessante é que esse aqui é o maior estádio que nós temos, pelo menos na região central de Abidjan, que vai sediar a Copa Africana de Nações, que começa em 10 dias. Um dos eventos mais importantes do futebol africano e que vai ter aqui a sua sede. Realmente muito interessante. Esse é o estádio Félix Houphouët-Boigny,
Esse nome vocês vão escutar ao longo do vídeo, afinal é o primeiro presidente do país, primeiro ditador do país, se assim podemos chamá-lo. Vou explicar também esse contexto político conturbado para vocês. Bom pessoal, agora falando um pouco da cidade de Abidjan. O seu desenvolvimento se iniciou em 1904 por conta do término da estrada de ferro entre Abidjan e o Níger, o que mais tarde se prolongou até Burkina Faso. Todos esses países eram naquele período colônias francesas. Em 1931, com a construção do novo cais, a cidade se expandiu ainda mais e foi declarada capital da África Ocidental Francesa em 1933. Esse status de capital permaneceu até 1983. Vale ressaltar que desde o começo dos anos 60, a Costa do Marfim já tinha conseguido a sua independência. Como vocês puderam observar até agora e vão observar até o final do vídeo, a arquitetura da cidade ela varia muito de um bairro para o outro. Alguns prédios seguem aquele estilo brutalista africano, o que chama muito a atenção no meio de casas um pouco menores e mais simples. Essa região mais central do bairro de Plateau é uma das regiões com grandes contrastes sociais que eu falei para vocês no começo do vídeo. E essa aqui atrás de mim é a pirâmide, uma das mais icônicas construções que nós temos aqui em Abidjan. Foi feita em 1968 por um arquiteto italiano, Rinaldo Olivieri, se eu não me engano, que eu acabei de ler. E é uma localidade muito importante aqui, porque foi feita num estilo que seguisse essa característica arquitetônica africana, pegando esse brutalismo um pouco moderno daquela década, né, de final de 60. Atualmente está abandonado, há um plano de renovação para transformar isso em uma atração turística por dentro, afinal por fora já acaba sendo um ponto que atrai muitos turistas, mas essa região também do Plateau é muito conhecida e nós temos muitos comércios que se deram em volta dessa parte central da cidade, lembrando do primeiro boom econômico que passou a Costa do Marfim durante os anos 60 e 70. E aí, você tá gostando? Deixa aqui o seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Somos já mais de 80 mil viajantes nessa comunidade cheia de cultura por todos os países do mundo. Seguindo a caminhada, parei na grande mesquita do Plateau, com muitos detalhes do lado de fora e também muito bonita por dentro. E agora eu estou aqui na grande mesquita do Plateau, que é uma das grandes e bonitas mesquitas que temos na Costa do Marfim, que representa em alguns dados demográficos, como eu disse para você, a maior religião da Costa do Marfim. Cerca de 42% da população de um país de quase 30 milhões de habitantes é significativo, mas essa tolerância ela é exercida em todos os cantos da sociedade, tanto é que em outros países tive muitos problemas para entrar nas mesquitas, enquanto que aqui foi super tranquilo, obviamente respeitando, com os trajes certos, tirando o sapato em silêncio e sem grandes problemas, mas apreciem aí a beleza também da arte islâmica da Costa do Marfim. As comunidades muçulmanas na Costa do Marfim se concentram nos grandes centros e também nas porções mais ao norte do país, onde temos a fronteira com o Mali e também com Burkina Faso, dois países na região do Sahel, majoritariamente muçulmanos. Apesar disso, nós vemos que a religião por aqui não é tão importante quanto em outros lugares do oeste africano e da África em geral. E por isso o convívio de grupos diferentes é muito pacífico. A gente vê cristãos, muçulmanos, animistas e pessoas até mesmo que não seguem religião nenhuma, estando sempre lado a lado, trabalhando e mantendo o país de maneira bastante tranquila. Para comprar alimentos, a gente vê que há diversas opções para todos os bolsos. Há quem compre em mercados de rua todos os dias. Há também supermercados intermediários como esse aqui, além de redes internacionais em bairros mais ricos. A maioria dos marfinenses compra nas ruas os seus vegetais, peixes e carnes, seja para o consumo diário ou para o consumo semanal.
Infelizmente, em muitas dessas ruas onde há o comércio de alimentos, a condição de higiene não é muito alta e eu tive também a impressão que muitos desses alimentos não tinham um aspecto muito fresco, o que eu acredito que seja prejudicial para a saúde de muitos dos locais, infelizmente. Comer aqui no restaurante libanês, africano, tem uma comunidade árabe grande pelo Império Francês, uma espécie de uma shawarma com os legumes africanos, assim, no tempero africano. Vou mostrar para vocês. Comida de rua. Então, eu parei para comer num restaurante, uma lanchonete árabe. Esse é um aspecto interessante, por conta do Império Francês, muitos libaneses imigraram para cá durante o começo do século XX e se estabeleceram, e são comerciantes bem-sucedidos, tanto na gastronomia quanto também no aspecto da alfaiataria, de roupas e de outros comércios ligados a importações. Então você consegue em alguns cantos ver uma comunidade bastante até que fechada dos libaneses, principalmente nessas zonas mais muçulmanas, e as pessoas são muito simpáticas e mostra essa diversidade cultural causada pela colonização também aqui na Costa do Marfim. E alguns amigos meus falam que eu sou maluco porque eu gosto de fazer tudo a pé. Tô aqui numa zona que não tem nem pedestre, porque eu quero atravessar a ponte andando a pé. E é uma experiência tipicamente africana. Geralmente, em alguns países africanos, a interação de uma pessoa branca com os locais acaba sendo mais difícil, não só pelo aspecto linguístico, mas pelas próprias antigas questões coloniais, até mesmo por tentarem muitas vezes aplicarem golpes. Não é nada muito fácil. Sempre é possível isso acontecer. Eu vou tentar mostrar isso para vocês de forma mais corriqueira aqui no canal. Sei que muitos querem ver minha interação com os locais, que acontece, mas de algumas vezes eu não filmo. Mas de qualquer maneira é bom falar que não acontece de maneira tão fácil. Se você não é negro, se você não tem uma aparência mais similar com a população local. E isso não só na África, mas em outros países, as pessoas tendem a ficar às vezes um pouco fechadas para aqueles que são de fora. Como vocês podem ver, Abidjan é das grandes e modernas cidades africanas, já que é sede de muitas das organizações que nós temos na África e que são importantes regionalmente e também no aspecto continental. Vocês conseguem ver muitos prédios, essa que é considerada por muitos a sexta, sétima cidade africana em população e que tem cantos muito pobres, mas cantos muito bonitos, cantos muito mais ricos em desenvolvimento, né? A gente vê que há essa dicotomia típica de países africanos, mas de maneira geral a Costa do Marfim é uma referência até para os outros países e tem cerca de 20% da sua população, alguns falam 18%, que são imigrantes de outros países africanos que aproveitam para morar aqui e melhorar sua condição de vida e mandar dinheiro para suas famílias, já que a vida aqui ela é mais promissora do aspecto financeiro. Então, muito interessante mostrar essas nuances, como eu sempre faço aqui no canal, nesta comunidade de tantos viajantes. Infelizmente, a quantidade de lixo e água parada por todo o país me impressionou muito negativamente. De todos os 20 países africanos que eu já conheço, a Costa do Marfim provavelmente é um dos 3 mais sujos até o momento. As políticas de limpeza urbana são muito defasadas e também a atitude dos próprios cidadãos em jogar o lixo em qualquer lugar não ajuda muito. Eu realmente espero um dia poder voltar aqui e ver uma mudança grande nesse aspecto por todo o país, já que isso não deixa a sua cidade mais bonita, mas obviamente ajuda a melhorar as condições sanitárias para todas as pessoas. Nas paredes há sempre uma menção aos ídolos do esporte do país. E você, consegue identificar algum deles? Deixa aqui nos comentários a sua resposta.
No período da tarde, voltei ao centro e tentei me aventurar a pé mais uma vez por vários dos mercados locais para ver a vida como ela é, sabe? O dia a dia normal de quem vive em Abidjan. Eu confesso a vocês que não foi muito fácil, mas só quando a gente se aventura assim é que sabemos como é a realidade de um determinado país ou região. Aqui na África, de maneira geral, há poucos monumentos, museus ou cidades históricas. Então, o principal em uma viagem é a interação com as pessoas. É poder andar no meio do povo e presenciar, mesmo que por algumas horas apenas, a vida de milhões de pessoas em uma rotina muitas vezes dura, de trabalho pesado, trânsito caótico, muito barulho e muita gente ao mesmo tempo. Apesar de tudo isso, é uma mistura incrível e que dá a real impressão de como se vive por aqui. Aqui é a África de verdade, é a região dos ônibus que partem para o país todo, com muito comércio, muito lixo, infelizmente, mas vocês podem ver uma experiência tipicamente africana. Aqui nesses mercados a gente vê de tudo: frutas, vegetais, carnes, calçados, roupas, eletrônicos, animais vivos e mortos sendo vendidos lado a lado. Além de muitos ônibus e vans que partem dessas regiões mais centrais para as diversas partes do país, levando pessoas e mercadorias para o interior. Nessa época da Copa Africana de Nações, a Copa Continental de Futebol por aqui, a gente vê muitas lojas vendendo as camisas da seleção da Costa do Marfim. O famoso uniforme laranja dos elefantes que fazem a paixão nacional. Merci beaucoup, mon ami. Comprei a camisa de futebol, tô aqui no Black Market de Abidjan. Vamos continuar explorando esse caos incrível, cheio de cores e cheiros que é a África. Gravata, tem tudo. Sapato. Agora eu estou devidamente trajado com a roupa dos elefantes aqui de Côte d'Ivoire. Vamos seguindo. E é impressionante o poder do futebol. A partir do momento que eu pus a camisa, todo mundo começa a falar comigo. Todo mundo falando Leblanc, Ivorian, o branco que é da Costa do Marfim. Realmente o poder do futebol, ainda mais essa época de Copa Africana chegando, é incrível. Aqui no meio de um mercado africano. Andar com a camisa da seleção local foi um experimento social e tanto, e eu posso garantir que uma grande estratégia para interagir mais com as pessoas e ver o carinho delas para com os seus visitantes que tentam abraçar a cultura marfinense. Foi muito, muito legal, pena que eu não consegui filmar todas essas interações quando eu estava nessa região mais central. Infelizmente, algumas ruas perpendiculares às ruas principais não são asfaltadas e um pouco de chuva transforma tudo em um completo lamaçal, o que dificulta o trânsito dos carros e até mesmo o trânsito das pessoas. E eu andando por essas ruas ficava muito pensativo em como que os governantes, muitos deles ricos, permitem que isso ainda seja possível no século XXI, se considerarmos inclusive que a Costa do Marfim é um dos países mais ricos dessa região da África. Bom, pessoal, quando eu falo desses aspectos mais negativos, eu não busco de maneira alguma depreciar a África e o seu nobre povo, mas sim mostrar a realidade que eu vi e vivi enquanto estive por aqui. Uma realidade difícil vivida por milhões de africanos todos os dias. Muitas pessoas romantizam o continente africano pensando que Wakanda existiu ou existe, sendo que, na verdade, a vasta maioria dos países do continente está muito longe de condições mínimas de saneamento básico, educação e saúde para suas populações.
São elementos que fazem parte da realidade local e apenas observando isso a fundo que a gente vai conseguir entender as causas e pensar em possíveis soluções, sempre com a esperança de que todos os milhões de africanos possam um dia alcançar uma vida estável e digna, condizente com a realidade de outros países do mundo também. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre essa problemática, mostrando as diversas razões históricas que explicam o porquê da África ainda se encontrar nessa posição. Vamos falar desde a exploração colonial europeia até a exploração das elites africanas locais atuais, algo que também explica tudo isso que eu mostrei até agora. Qui penses-tu que va gagner la Coupe d'Afrique? Ouais, c'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est les meilleurs, les éléphants. Oui, les éléphants, c'est ça. Bom, pessoal, acho que vocês conseguiram aproveitar para aprender mais sobre a Costa do Marfim nesse vídeo. É uma série que começa agora, serão outros vídeos passando por algumas outras cidades, outras localidades aqui, sempre pela estrada africana de maneira bem raiz. Dizer para vocês que o aspecto político, as etnias, as línguas, vou falar tudo no próximo vídeo, já que esse vídeo já ficou longo demais, mas acredito que vocês tenham já compreendido que o francês tem um aspecto muito importante aqui, as instabilidades políticas, assim como todos os outros lugares da África, também se fez presente nos últimos anos, mas é algo para os próximos episódios. Até lá, espero que acompanhem o canal e continuem comentando nos vídeos. No próximo episódio, continuaremos rodando por esse país, mostrando a natureza, os monumentos e principalmente o povo incrível dessa nação de essência tão africana. Eu espero que vocês tenham gostado e que continuem, como sempre, prestigiando os vídeos desse canal. Forte abraço a todos!